Você já parou para pensar no poder que existe na voz de Deus? Não estou falando de um som comum, como o barulho da chuva caindo no telhado ou o vento soprando no fim da tarde. Estou falando de uma voz que cria, que ordena, que transforma, que derruba e levanta. Uma voz que não conhece limites, que não depende de microfone, caixa de som ou qualquer amplificação humana. Uma voz que carrega dentro dela a essência da eternidade. É exatamente isso que o Salmo 29 revela de maneira tão impressionante: a majestade da voz do Senhor. Logo nos primeiros versos, Davi nos convida a enxergar essa glória. Ele chama os poderosos, os seres celestiais, para renderem glória ao Senhor. É como se ele dissesse: reconheçam, vocês que são fortes, que têm poder e posição. Nada disso se compara à grandeza da voz de Deus. E já aqui, nós percebemos uma chave importante. Muitas vezes olhamos para governantes, líderes, pessoas influentes e achamos que eles têm o controle. Mas a Bíblia nos mostra que todo o poder humano é minúsculo diante da voz do Criador. E então, o Salmo começa a descrever essa voz. E que descrição! A voz do Senhor é sobre as muitas águas. Imagine o mar em fúria, ondas gigantes batendo com força, trovões ecoando no céu. Mesmo esse espetáculo natural, que nos deixa sem fôlego, é pequeno perto do som da voz de Deus. A voz do Senhor é poderosa, cheia de majestade. Ela quebra os cedros do Líbano, árvores imensas, conhecidas pela sua resistência, que nem mesmo tempestades conseguiam derrubar facilmente. Mas quando a voz de Deus soa, nada fica de pé. Pense comigo. Nós vivemos em um mundo que valoriza muito a força física e a tecnologia. Guindastes levantam toneladas, máquinas constroem arranha-céus, aviões cruzam os céus. Tudo isso parece grandioso. Mas a Bíblia está dizendo que a simples voz de Deus faz o que nenhuma máquina, por mais avançada, seria capaz de fazer. A voz do Senhor despedaça o que parecia inabalável, derruba o orgulho, faz tremer desertos, abala estruturas. E aqui eu quero que você reflita. Quantas vezes você já ouviu vozes que tentaram definir quem você é? A voz da crítica, dizendo que você não é capaz. A voz do medo, sussurrando que você vai fracassar. A voz da dúvida, tentando apagar sua fé. Mas quando a voz do Senhor entra em cena, todas essas vozes se calam. Porque a voz de Deus não apenas fala, ela transforma realidades. O que ele declara, se cumpre. O que ele ordena, acontece. Se ele diz que haja luz, a escuridão não tem escolha a não ser desaparecer. O Salmo continua descrevendo efeitos impressionantes dessa voz. Ela faz a terra tremer, faz a floresta inteira se despir, traz fogo que corta os céus. É como se Davi estivesse pintando um quadro, usando palavras fortes para que não restasse dúvida. Estamos diante de algo que ultrapassa qualquer explicação humana. A voz do Senhor é soberana, indomável, irresistível. Não há muralha alta o suficiente, nem abismo profundo demais, que possa resistir quando Deus fala. E perceba uma coisa: essa mesma voz que abala os céus e a terra também é a voz que fala ao nosso coração. E aqui está o ponto mais incrível. A mesma voz que fez os céus se abrirem em trovões no Monte Sinai também foi ouvida em um sussurro suave por Elias na caverna. Deus não precisa gritar para ser ouvido. Ele fala de maneiras diferentes, mas sempre com autoridade. E a pergunta é: será que estamos ouvindo essa voz? Muita gente vive correndo, distraída pelo barulho da vida. Redes sociais, trabalho, compromissos, notícias, opiniões de todos os lados. O mundo parece estar sempre gritando dentro da nossa mente. Mas no meio desse caos, a voz de Deus continua falando. E só quem para ouvir consegue experimentar a paz que ela traz. Porque essa voz não apenas derruba cedros,
mas também restaura corações. Não apenas sacode desertos, mas também acalma tempestades internas. No final do Salmo, Davi mostra a consequência dessa voz poderosa. Ele diz que o Senhor está entronizado sobre o dilúvio, que reina para sempre, e que da sua voz vem força e paz para o seu povo. Isso é tremendo! A mesma voz que pode estremecer os céus é a voz que pode encher você de paz. Parece contraditório, não é? Como algo tão forte pode ser, ao mesmo tempo, tão suave. Mas é justamente isso que torna a voz de Deus única. Ela é capaz de criar mundos e, ao mesmo tempo, consolar um coração quebrado. Quando olhamos para o Salmo 29, entendemos que não se trata apenas de poesia. É um chamado para reconhecer quem realmente governa. Em tempos de crises, quando parece que tudo está fora de controle, precisamos lembrar: a voz do Senhor continua ecoando sobre as águas. Ele ainda reina, Ele ainda fala, Ele ainda sustenta. Agora pense em como isso se aplica à sua vida. Talvez você esteja enfrentando um momento em que tudo parece instável. Talvez o barulho das circunstâncias esteja tão alto que você não consegue ouvir nada, além de medo e incerteza. Mas eu quero te lembrar: a voz de Deus não foi silenciada. Se Ele disse que está com você, essa é a verdade que prevalece. Se Ele declarou vitória sobre sua vida, nenhuma tempestade poderá apagar isso. Porque quando Deus fala, até o deserto floresce. E aqui está algo curioso. A Bíblia mostra várias vezes como a voz de Deus impactou pessoas de formas diferentes. Quando Jesus foi batizado, a voz do céu disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Essa declaração não foi só para Jesus, mas também para todos que estavam ali ouvindo. Deus não se cala diante daquilo que é importante. Ele fala, Ele afirma, Ele confirma. E da mesma forma, Ele também pode declarar sobre você: "Você é meu filho. Você é minha filha. Eu me alegro em você." Essa é a força da voz do Senhor. Não é apenas um som, é vida, é direção, é segurança, é esperança, é promessa que não falha. Por isso, quando você ouvir esse salmo, não leia apenas como palavras antigas. Enxergue como um convite para experimentar essa realidade. A voz de Deus não ficou presa no passado. Ela continua viva, ativa, presente. E se você estiver disposto a ouvir, vai perceber que ela ainda fala hoje. Então, eu quero deixar você com esse desafio. Quais vozes você tem deixado dominar sua mente? Será que você está mais atento às notícias ruins do que às promessas de Deus? Será que a voz do medo tem falado mais alto do que a voz da fé? Hoje é o dia de silenciar o barulho ao redor e se conectar com a voz que realmente importa. Porque essa voz é a única capaz de trazer paz em meio ao caos. O Salmo 29 termina dizendo que o Senhor dá força ao seu povo e abençoa o seu povo com paz. E talvez seja exatamente isso que você precisa agora. Força para continuar, para enfrentar lutas que parecem maiores que você. Paz para acalmar a ansiedade, para silenciar os medos, para descansar em meio à tempestade. Essa é a promessa da voz de Deus, e ela é para você. Então, se tem algo que esse salmo nos ensina, é que a voz do Senhor não pode ser ignorada. Ela é majestosa demais para ser colocada de lado. Ela é poderosa demais para ser subestimada. Mas, acima de tudo, ela é amorosa demais para não ser ouvida. Porque o Deus que fala com trovões e relâmpagos é o mesmo que chama você pelo nome. É o mesmo que diz: "Não temas, porque eu estou contigo. E agora eu quero ouvir de você." Você já sentiu essa voz falando ao seu coração em algum momento da sua vida? Já experimentou a paz que só Ele pode dar? Compartilhe sua experiência, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que podem transformar sua caminhada. Porque a voz do Senhor não se cala, e juntos nós podemos aprender a ouvi-la cada vez mais.